Pessoal, então, tá dando sequência à nossa parte 2 da nossa aula, tá? Então, pessoal, quando a voz de comando, ela requer caminhos para combater, tá? Como eu havia comentado no vídeo anterior, não adianta só nós apresentarmos grandes estratégias argumentativas sem situar o caminho para combater, certo? Então, neste caso aqui, pessoal, eu trago para vocês um parágrafo de desenvolvimento, tá? Em que o candidato situa esse caminho, certo? Para maior contribuição, para que vocês consigam analisar melhor, vocês têm no polígrafo de vocês, na página 35, a redação completa. Para não poluir o nosso material, pessoal, eu coloquei aqui então apenas um parágrafo para que vocês se situem de que quando a voz de comando exigir caminhos para combater alguma coisa, vocês precisam situar este caminho e como vocês irão situá-los, tá? Então, atentos comigo ao parágrafo. Mormente, ao avaliar a intolerância religiosa por um prisma estritamente histórico, nota-se que fenômenos decorrentes da formação nacional ainda perpetuam na atualidade. Então ali, pessoal, em vermelho, vocês podem notar a marcação do tema. O que está em negrito é a marcação da tese, é a ideia a ser apresentada. Feito isso, o candidato vai usar as estratégias argumentativas para comprovar, então, a ideia. Segundo Albert Einstein, cientista contemporâneo, é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito enraizado. Sob tal óptica, é indubitável que inúmeras gerizas religiosas presentes no Brasil odierno possuem ligação direta com o passado, haja vista os dogmas católicos amplamente difundidos do Brasil colônias no século XVI. Assim, criou-se ao longo da historiografia mitos e concepções deturpadas de religiões contrárias ao catolicismo, religião oficial da época. Instaurou-se, por conseguinte, o medo e as intolerâncias ao diferente. Desse modo, com o intuito de atenuar atos contrários à prática da religiosidade individual, cabe ao governo, na figura do Ministério da Educação, a implementação na grade curricular a disciplina de teorias religiosas, mitigando o defeito histórico. Então, pessoal, vocês podem situar, podem analisar comigo que no final de cada parágrafo de desenvolvimento, o candidato situa o caminho a combater, tá? Então, pessoal, por que a importância de se analisar a prova, a voz de comando, os textos motivadores? Não adianta você falar de intolerância religiosa, apresentar citações relevantes, dados estatísticos, se você não consegue interpretar a voz de comando. Nesse caso aqui, o candidato teria problemas na construção do texto se ele não respeitasse a voz de comando, certo? Aqui também, pessoal, como eu havia dito, existe a questão que às vezes a voz de comando, ela pode ter uma frase mais rebuscada. Como foi aqui, nós temos as provas, as vozes de comando dos últimos temas. Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, né? Nesse ano aqui, né, foi um ano que nós tivemos, segundo o MEC, o maior número de redações zeradas, né? E o que se deu a isso? Muitos candidatos acharam que o tema estava falando sobre fake news, mas o tema não é fake news, né? Olha só, é manipulação do comportamento. Então, ou seja, o que é um comportamento, né? É um comportamento que vai ser manipulado do usuário pelo controle de dados na internet. Ou seja, como que esse controle de dados, esses dados, eles podem manipular o meu comportamento. Então, eu deveria apresentar no texto ideias do tipo: será que esses dados, eles me tornam uma pessoa agressiva? Será que esses dados me tornam uma pessoa consumista? Será que esses dados acabam interferindo no meu modo de pensar?
Então, observem que a voz de comando, ela pode sim também ter uma estrutura sintática mais complexa, tá? Então, por isso essa questão de análise, tá? De analisar a voz de comando, de compreender e interpretar todo esse roteiro que a prova te exige, tá? Democratização do acesso ao cinema no Brasil foi o nosso último tema, né, exigido. O tema não era só o cinema, não era a importância do cinema, era o acesso ao cinema, a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Será que todas as pessoas têm acesso ao cinema? Será que todas as cidades elas comportam uma estrutura adequada para ver um cinema? A gente vê Santa Maria, né, por exemplo, que nós temos né, grandes salas de cinemas, enquanto cidades do interior ainda não possuem, né? E esse foi o tema que muitos acharam, né? Inclusive nós havíamos comentado na nossa aula passada um tema que foi inesperado, né? Com tantos problemas, o tema é um problema que está sempre girando a sociedade, né? Então, pessoal, aqui eu deixo essa contribuição com vocês para vocês analisarem o quão é importante conhecer a prova e conhecer, então, a voz de comando, tá? Como eu já havia dito, cuidem que o tema ele não vem só uma palavra, tá? Ele vem um roteiro, ele vem uma frase. Por quê? Porque se eu não compreender essa voz de comando, eu posso tangenciar o tema, eu posso fugir do tema e acabar zerando, então, a minha redação. Tá bom, pessoal? Então, muito cuidado com essa voz de comando, tá? Também na escrita de vocês, sempre que vocês forem prestar a prova do Enem, tá? Sempre procurem interpretar aquilo que está sendo exigido de vocês, tá bom?